Tarde, amigos do canal Dada Óbvio, hoje direto aqui no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, com muitas histórias sobre esse esporte que define nossa brasilidade. Brasil, futebol, samba, tudo aqui, as histórias. Tivemos Copas aí agora feminina, que também tem a sua história marcada aqui, tem uma exposição específica da história do futebol feminino, muito interessante aqui. Passando pelo Museu do Futebol, as histórias, todas as lutas que o futebol trouxe, luta contra o racismo, a nossa história lá, diferente entre elites e as classes populares participando do futebol. E eu vou deixar uma dica aqui, para quem gosta da história do futebol, segue aqui no canal que tem um livro de comentários, aqui a gente fez uma resenha, o livro Politicamente Correto, Guia do Futebol. E aí vale a pena ler e a gente fez uns comentários aí. Segue aí, pessoal. Vamos continuar aqui no museu. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é Bruno Aguilar com mais um vídeo pro canal aqui, com uma dica aí dentro de um contexto. Hoje eu já vim até uniformizado, vim com a camisa do Vascão. A gente conseguiu uma vitória essa semana. Encheu de esperança esse coração sofredor vascaíno. Mas também teve a semana aí da Copa Mundial Feminina de Futebol, Então, assim, o Brasil foi desclassificado logo no início, Então, isso gerou esse momento também que a gente estava cheio de expectativas no futebol feminino, gerou uma certa frustração, mas faz parte. E para trazer um pouco disso, dessa história, essa identidade do brasileiro com o futebol, de como o Brasil pode ser, às vezes, até explicado pelo futebol, hoje eu vim trazer uma dica que é valiosa, com certos tons irônicos, fatos inusitados aqui sobre o futebol brasileiro, que é esse livro aqui, Guia Politicamente Incorreto do Futebol, que trata aí de Jones Rossi e Leonardo Mendes, um livro muito interessante, assim, que tem casos da história do futebol, de como lá nos primórdios do Charles Miller vem trazendo futebol aqui para as terras tupiniquins. E também essas questões da mistura, que o futebol tem na identidade nacional, de como o brasileiro se vê no futebol, as frustrações, ele joga para o futebol os ideais, as questões até políticas aí passam pelo futebol. Então é interessante assim que tem esses casos emblemáticos, até a luta pelo racismo, aí a gente resgata a bela história do Vasco, o clube que primeiro trouxe aí atletas negros para participar, tinha uma intenção ali que era um futebol no início amador, e tem o primeiro presidente do clube também negro e vascaíno do Vasco, então você tem uma história aí que o Vasco trouxe, e também tem mesmo essas misturas, o primeiro ídolo, que ele trata interessante, o nosso primeiro ídolo do futebol era fruto dessa mestiçagem, dessa mistura que o Brasil é característico, que é o Arthur Friedenreich. Então, pai alemão e mãe uma negra, Então essa mistura ali traz também nesses primórdios do futebol, essas coisas saudosistas e românticas, interessante que permeiam, esse imaginário nosso, das Copas, das melhores seleções, as melhores discussões, às vezes com os amigos, com botiquinhas, gozações que tratam o futebol, até as questões políticas, ele discute um pouco sobre o que de fato é a democracia corintiana. Então são vários capítulos interessantes, um capítulo muito valioso hoje, é que a gente vive esse tempo de VAR, e o que acontece que é o fim daquele juiz, das polêmicas com o juiz ladrão, o juiz errou, hoje o VAR também é acusado de erros, mesmo que é uma tecnologia, e o juiz também tem as pressões sobre esse tempo, as melhores seleções, os melhores jogadores, Cruyff, Ronaldinho, Copa de 98, são situações que a gente vivenciou e explica um pouco esse Brasil, as fases, mesmo numa era ditatorial, você tinha ali a seleção da década de 70, que foi emblemática, os feitos de Pelé. Então, assim, não tem como aquele garoto, ou mesmo hoje, as garotas também não se espelham na possibilidade de ser um jogador de futebol, de torcer para o seu time, de sofrer, E por mais que a gente carregue aí grandes expressões, o Vasco tem situações até mesmo, da luta pelos direitos do trabalho, Getúlio Vargas assina a CLT lá, mas a gente sofre hoje, É difícil, então, ter esses momentos, As vitórias, o time de expressão, de torcida igual o Flamengo. Então, você entender um pouco
essa dinâmica brasileira, essa paixão do brasileiro pelo futebol. Muitas das vezes ele nunca perde porque existia uma outra seleção melhor, porque a gente estava mal taticamente, uma dificuldade às vezes de ter grandes jogadores, grandes safras de grandes jogadores, e às vezes não, é porque o juiz roubou, teve algum complô, tive uma conspiração para o Brasil sofrer, né? E aí a gente passa pelo Maracanaço ali na Copa de 50, essas expressões, né, de até mesmo, né, Nelson Rodrigues traz, né, o complexo de vira-lata. Ele faz uma reviravolta que às vezes a gente saiu do complexo de vira-lata com a Copa de 58, mas foi também para um complexo de pitbull, né, como se sempre a gente é o melhor, sempre o nosso time é extraordinário, sempre temos os melhores jogadores, até mesmo, né, de 2014 para cá, as discussões políticas que vieram ali dos estádios, né, não se fazem Copa, né, com hospitais, estádios, uma frase aí polêmica. Então, assim, é importante se saborear, né, e tudo num tom mais piadista, engraçado, ou mesmo polêmico em algumas situações, irônicas, e faz a gente também refletir sobre esses desafios que é esse esporte, que muitas das vezes transferiu, né, essas paixões, essas lutas, né, às vezes por seleções, até guerras, né, todas essas paixões foram, né, deslocadas para o campo de futebol. E às vezes tem a parte triste também, né, que trata também um pouco sobre essas torcidas organizadas, um grande problema que a gente enfrenta, que são as torcidas organizadas, a violência, né, não em si as torcidas organizadas, mas a violência que é praticada por alguns setores das torcidas organizadas, por algumas partes ali, que ainda fulguram ali uma violência que não está mais incontida, né, ela espera, e às vezes tem tristes episódios, né, como o falecimento recente de uma torcedora do Palmeiras. Então é importante entender que a gente, de certa forma, entende um pouco como nação, entende o futebol como essa expressão, entende hoje nesses momentos um certo desgaste com a seleção também, né, umas certas apropriações, mesmo questões políticas foram para a seleção, e aí essa fragmentação, essa bipolaridade que às vezes existem no Brasil também pode ter ido para essas paixões nacionais como o futebol. E os times, né, é importante esse imaginário também que as crianças trazem, né, e assim, para encerrar esse comentário, eu queria deixar essa dica, essa reflexão. Primeiro que esse eu não vou sortear, né? Que esse vai para um grande amigo meu, companheiro de zaga lá, meu amigo Fernando, que a gente lá de Muniz Freire sonhava em ser jogador de futebol. O Fernando foi até mais à frente, jogou ali no time do Muniz Freire, mais para frente aí, até hoje joga suas peladas. Eu vou deixar porque eu sei que tem muita história ali que ele vai gostar, vai lembrar lá do nosso infantil, do time do Sojudote ali. Foi muito importante ali essa fase, até para crescimento como indivíduo, né, como criação ali de amigos e laços ali, foi importante. E também um ponto, né, que eu acho que para a próxima edição ou novos livros, né, abordar também essa dinâmica hoje do futebol feminino, né, que também em um período foi proibido, outras fases não teve tanto incentivo, diferente do que está começando a ter um olhar melhor para o futebol feminino, e também faz parte da luta das mulheres, né? Então, se o Brasil pode ser explicado pelo futebol, ele também se explica aos seus dramas, né? Seja na questão do racismo, que ainda em alguns estádios, né, principalmente fora do Brasil, e em alguns casos mesmo no Brasil, praticada ainda essa intolerância, essa prática degradante que é o racismo, mas também tem as dificuldades das mulheres também, né, de ter o seu espaço, de praticar o seu futebol, e de um esporte, às vezes até um preconceito ali ligado, né, à prática feminina do futebol. E eu acho que isso em novas edições ou em outras obras é uma dica aí, uma possibilidade também a gente aprofundar, né, porque cada vez mais a gente imagina o futebol feminino ganhando força, fazendo parte, e quem sabe um dia, não foi dessa vez, venha essa tão sonhada taça mundial também para o futebol feminino. Valeu, pessoal, era isso que eu queria comentar. É um livro valioso, né? Não tem como não passar aqui, os grandes craques estão aqui, Messi, Maradona, a nossa cartolagem não foge daqui, os casos específicos, né? E aí, quem não lembra do Castor de Andrade, o Bangu, e aí vale a pena. Fernando, é para você, e quem quiser ler, não deixa de ler, porque a gente também entende um pouco do Brasil pelo futebol. Valeu, pessoal, tchau, tchau, saudações vascaínas a todos, beleza? Tchau. A euforia tomava conta do país. (1 a 0 Brasil).
nossa. No Uruguai. O coração do Brasil para. Chegou, sentou.